Como vão, raperinhos? Acolhe BCD. Vamos fazer aqui a leitura da nossa segunda parte da porção de Berrucotai, tá? Essa segunda parte aqui também é curta, tá? São só 4 versículos aqui. E vamos lá, sem mais delongas, depois vamos comentarmos aqui sobre essa porção, tá bom? Então, o primeiro versículo diz assim, ó, Venatati shalom baaretz, eu darei paz na sua terra, tá? Ushehatem ve'em maridi, ou seja, e vocês, né, o Shehatem, e vocês se deitarão ve'em, e não haverá, né, Mahrid, ou seja, alguém que os amedronte, tá? Verrish bati hayahara min haaretz, ou seja, vez bati e farei cessar, né? Hayah, os animais, ou seja, selvagem, min haaretz, da sua terra, tá? Veherev lotavol beat seheren, ou seja, Veharev, a espada, tá? Lotavor não passará, beart sehen, ou seja, na sua terra, né? Então nós vemos aqui que o primeiro versículo da nossa porção, Deus faz uma promessa que ele traria paz na terra do povo judeu, na terra de Israel, ali, que ele cessaria os animais selvagens, né? E que a espada não passaria ali, né? Sobre a terra do povo de Israel, tá? Então nós conseguimos entender aqui que a continuação da primeira parte que nós lemos ontem, ela se conclui aqui e dará continuidade. Ontem nós lemos que Deus prometeu que a chuva ela viria no tempo certo, que a terra produziria a sua safra e a árvore do campo produziria frutos. E agora nós continuamos com as promessas de Deus, falando que ele daria paz na terra, que não teria os animais ali selvagens para os amedrontá-los, e que a espada não passaria por eles. Que ainda que tivesse guerras ali, a terra de Israel estaria segura, tá? Rashi, ele traz um primeiro versículo aqui, o versículo 6, que nós estamos lendo no capítulo 26 aqui do livro de Levítico, ele traz um comentário muito interessante. Eu vou ler para vocês aqui, para nós nos aprofundarmos aqui. Diz assim, Venatarti shalom, ou seja, eu darei paz. Talvez vocês venham a dizer, aqui está a comida e aqui está a bebida por causa do primeira parte que nós lemos aqui. Está aqui a chuva para produzir a sua safra e as árvores frutíferas que darão seu fruto. Você pode falar, então, está aqui a comida. Mas não há paz. Daqui Rashi comenta que o quê? Aqui nós aprendemos o quê? Que justamente se aprende que a paz equivale a todo o resto. Ou seja, não adianta você ter comida, não adianta você ter bebida, se você não consegue ter paz, você não vive em paz. Tá? A Irache, ele vem assim, ou seja, ele traz aqui um versículo de Isaías 45, versículo 7, que Deus fala assim que ele cria todas as coisas. Eu faço o mal, eu faço o bem. Então, tudo provém de Deus. Então, se Deus está falando que ele vai cessar as guerras, que ele vai trazer paz à terra, e que ainda que estejam em guerra, não passará por eles, é porque Deus faz todas as coisas. O versículo 7, ele diz assim, vocês expulsarão seus inimigos e eles cairão diante de vocês por espada. Porventura, se tiverem alguém que venha fazer guerra contra o povo judeu,
Deus fala que pela espada eles expulsariam esses inimigos. Versículo 8: 5 dos seus serão capazes de perseguir 100, e 100 de vocês serão capazes de perseguir 10.000. Seus inimigos cairão diante de vocês por espadas. Então, ainda que, né, Hasbe Shalom, venhamos a ter guerra, venhamos a ter inimigos, afrontas, Hashem vem e nos fala que 5 de nós perseguiria 100 e 100 de nós perseguiríamos 10.000. Ou seja, vamos colocar assim, né? Um valor totalmente desproporcional, 100 para 10.000. Mas isso é para mostrar a influência de Deus na natureza, porque isso seria praticamente impossível. Ou seja, a promessa da paz, a promessa da abundância de terra, na abundância das árvores, é totalmente o controle da natureza, que é quem controla Hashem, Hakadosh Baruch Hu. Então, a promessa das bênçãos que é feita aqui no primeiro versículo do versículo 3 que nós lemos ontem, ela se estende até aqui agora, trazendo o quê? Promessa de paz sobre a terra. E o último versículo, só para nós terminarmos, não nos estendemos muito, tá? Diz assim, eu me voltarei para vocês, né? Ou seja, Eterhem, tá? Verhir beiti, ou seja, fazendo os férteis, né? Ou seja, novamente, fazendo os férteis, e aumentarei, estabelecerei a minha aliança com vocês, né? Etibriti, itihen, ou seja, né? A minha aliança com vocês, tá? Só para nós terminarmos aqui. Rashi ele fala assim, né? Ufaniti alechem, ou seja, eu me voltarei para vocês. Deixarei todos os meus afazeres para recompensar vocês. Com que isso se é comparado? A Irashi traz aquela nova comparação, né? Aquela comparação que nós fizemos anteriormente. Com o rei que contratou alguns trabalhadores, etc. Né? Rashi ele comenta aqui que ele já deu essa explicação. Então Deus vai deixar todos os seus afazeres e vai atentar para o povo judeu, para aqueles que cumprem os seus mandamentos, para aqueles que observam os seus estatutos, para trazer essas bênçãos que até aqui foram citadas. Aí diz assim o versículo, continuando, o comentário de Rashi, né? Vetifar ti eterren. A primeira parte, verifreti eterren, refere-se à bênção de ser frutífero e aumentar a sua descendência. Já que a segunda parte, que diz Verriberti eterren, se refere à bênção de manter a postura ereta como pessoas saudáveis, porque a palavra em hebraico Verriberti eterren, ou seja, manter vocês eretos. Tá? Isso quer dizer, ou seja, eu darei saúde para vocês. Vocês serão pessoas eretas, pessoas saudáveis. Tá? Então, a primeira parte, né, de Verrifre Terren, ou seja, que Deus faria com o povo, eles seriam frutíferos, eles seriam ali férteis, eles conseguiriam, né, o povo cresceria, as mulheres ali sempre, Baruch Hashem, seriam mulheres férteis, o povo judeu cresceria, tá? E justamente o Verriberti tem, ou seja, vocês vão ser pessoas saudáveis, tá? Isso dentro do hebraico. Então, meus amigos, não vamos nos estender muito aqui, tá? É um texto objetivo, continuação do que nós lemos ontem. Se vocês ainda andarem, observarem os meus estatutos e guardarem os meus mandamentos, todas essas sequências de bênçãos seguirão a vocês, tá? Vão seguir aqueles que fazem a vontade de Deus. Eu só quero dar um adendo aqui para nós terminarmos. Em nenhum momento nós vemos aqui, desde quando começamos essa porção de Berocotai,
que Deus fala de vocês vão herdar o céu, a recompensa dessas bênçãos seriam no céu. Não. Todo o propósito da criação, como nós vemos lá em Bereshit, lá no Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus criou para que a terra fosse habitada. Ele criou tudo e colocou o homem. E Deus vinha visitar Adão Harishon, o primeiro homem. Então toda essa história que as demais religiões pintam, vendendo um paraíso que não está escrito em nenhum lugar na Torá, porque é fácil você vender aquilo que você não vê. Você vai e vende algo, ou seja, a pessoa não consegue, então ela acaba vislumbrando aquilo na sua mente, a ansiedade toma conta. Aquilo que você vê está aqui, está na sua frente. Então você vai trabalhando em cima disso da pessoa e ela vai vivendo em cima daquele sonho. Em nenhum momento Deus fala aqui nos 5 livros de Moshe, nem de Bereshit, nem Shemot, muito menos aqui em Vaikra que nós estamos lendo, nem em Bab Deba que vamos ler a partir da semana que vem, e nem no último livro de Devarim. Não há Deus, olha, parem e analisem bem, Deus ficou 40 anos com o povo no deserto e em nenhum momento Deus falou para Moshe sobre um reino celestial onde eles morreriam e herdariam. Senão não teria o porquê da ressurreição dos mortos, para herdarem a terra. Então, todo o processo que nós fazemos aqui de cumprir as suas mitzvot, de cumprir os seus mandamentos, é para que nós venhamos ter paz na terra, para que o fruto a árvore dê o seu fruto, e que a natureza ela age conforme aquilo que Deus ordenou sobre nossas vidas. Todo o propósito da criação se resume a isso que eu venho falando aqui nesse canal há meses. Todo o propósito da criação é trazer a revelação da divindade aqui na Terra. Trazer a presença de Deus aqui na Terra. Tá bom? Meus amigos, mais uma vez eu quero agradecer. Você que chegou até o final desse vídeo. Você que é novo, chegou até aqui. Se inscreva, deixe aí um like. Compartilhe essa mensagem que você achou que era relevante para mais pessoas. Tá? E mais uma vez, eu agradeço todos, tá? Pelo ótimo desempenho do canal. Aos poucos estamos alcançando o que devemos alcançar. E mais uma vez, eu estou trazendo aqui o texto original, o hebraico, dentro dos comentários de Irash. Trazemos um pouquinho de Midrash, às vezes um pouquinho do Talmud também. Ou seja, é aquilo que foi dado a Moshe lá atrás, há 3.336 anos atrás. Até hoje. Não a interpretação que as outras religiões deram. Tá? Então, mais uma vez, o Bekor Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso na vida de vocês. Mashiach Now, que Mashiach se revele hoje, para que possamos junto com ele estar em Jerusalém e ele trazer ainda mais o profundo oculto da Torá de Hashem, da Torá de Deus, dos mandamentos de Deus, sobre toda a humanidade. Como diz o profeta, a terra vai se encher do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. E assim, todos conhecendo os mandamentos, a vontade de Deus, não haverá mais mal no meu santo monte. Tá? Porque desde o menor ao maior todos conhecerão a vontade de Hashem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.